Capítulo 7. Rompendo a barreira das convenções. Não há regras, leis ou tradições que tenham aplicação universal, inclusive esta. O mundo está cheio de devia, que as pessoas aplicam ao seu comportamento sem avaliação. E o total desses devia constitui um ponto fraco muito grande. Você pode ser guiado por um conjunto de regras e princípios que nem mesmo subscreve e, contudo, é incapaz de romper com eles e decidir por si mesmo o que funciona e o que não funciona para você. Nada é absoluto. Não há regras ou leis que sempre tenham sentido ou que contribuam com a maior quantidade de bem em todas as ocasiões. A flexibilidade é uma virtude muito maior e, contudo, você pode achar difícil, na verdade, impossível, quebrar uma tradição absurda. O enquadramento em sua sociedade ou meio cultural pode ser útil, às vezes, para ir conseguindo as coisas, mas se levado a um extremo, pode tornar-se uma neurose, especialmente quando a infelicidade, a depressão e a angústia são as consequências que você tem por observar os devia. Em momento algum, nem de forma alguma, está sendo sugerido que você se torne uma pessoa que despreza a lei, ou que infringe as regras simplesmente porque acha que é isso que deve fazer. As leis são necessárias e a ordem é parte importante da sociedade civilizada, mas a observância cega da convenção é algo inteiramente diferente. Na realidade, é uma coisa que pode ser bem mais destrutiva para o indivíduo do que a violação das regras. Frequentemente, as regras são tolas e as tradições já não têm mais nenhum significado. Quando é esse o caso e quando você é incapaz de funcionar eficientemente porque deve seguir regras sem sentido, então é hora de reconsiderar as regras e o seu comportamento. Como Abraham Lincoln disse uma vez, nunca dispus de uma política que pudesse aplicar sempre. Simplesmente tentei fazer o que, a cada momento, fosse capaz de ter o maior significado. Ele não era escravo de uma política única, que devesse ser aplicada a todo caso em particular, mesmo que fosse uma política estabelecida com esse objetivo. Um devia é doentio apenas quando interfere no comportamento sadio e eficaz. Se você se vê fazendo coisas aborrecidas ou, de outra maneira, contraproducentes, que sejam o resultado de um devia, é sinal de que renunciou à sua liberdade de escolha e está permitindo o controle de si próprio por alguma força exterior. Um exame mais detido desse controle interno versus controle externo de si próprio será útil, antes de continuarmos a investigar esses errôneos imperativos que podem congestionar sua vida. A área interna e a área externa de controle. Já foi avaliado em bons 75% o percentual de gente em nossa cultura mais orientada externa que internamente, em sua personalidade. Isso quer dizer que as chances de que você se enquadre nessa categoria são maiores do que o contrário, que significa ser externo em sua área de controle. Você externo essencialmente se atribui a responsabilidade por seu estado emocional, em seus momentos presentes, a alguém ou alguma coisa fora de si próprio. Assim, se lhe fosse feita a pergunta, por que é que se sente mal? E você respondesse com coisas como, meus pais me tratam mal, ela me ofendeu, meus amigos não gostam de mim, não tenho sorte, ou é que as coisas não estão indo bem, estaria situado na categoria dos externos. Em contraposição, se lhe perguntasse por que está feliz e você respondesse, meus amigos me tratam bem, minha sorte mudou, ninguém me aborrece, ou ela veio me procurar, você ainda estaria colocando nessa disposição externa, atribuindo a responsabilidade pelo que sente a alguém ou alguma coisa situada fora de você. A pessoa cuja área de controle é interna coloca a responsabilidade pelo que sente inteiramente em seus próprios ombros e é, de fato,
uma pessoa rara em nossa cultura. Quando lhe fazem aquelas mesmas perguntas, responde com explicações internamente orientadas, tais como: digo a mim mesmo as coisas erradas, dou demasiada importância ao que os outros dizem, preocupo-me com o que os outros pensam, não sou bastante forte agora para evitar me sentir infeliz e não tenho habilidade suficiente para me impedir de sofrer. Da mesma forma, quando a pessoa que dispõe de controle interno se sente bem, responde com diretas referências ao eu, como por exemplo: eu me esforcei muito para ser feliz. Eu fiz com que tudo trabalhasse a meu favor. Eu digo a mim mesmo as coisas corretas. Eu me encarrego de mim mesmo e foi aqui que escolhi ficar. Assim sendo, você tem um quarto das pessoas assumindo a responsabilidade por seus próprios sentimentos e 3/4 pondo a culpa em fontes exteriores. Onde é que você se encaixa? Praticamente, todas as tradições e todos os devia são impostos por fontes exteriores, isto é, derivam de alguém ou de alguma coisa situada fora de você. Se você está carregado de devia e é incapaz de romper com as convenções estabelecidas pelos outros, então está no pacote externo. Um excelente exemplo desse tipo de raciocínio dirigido pelo exterior é uma cliente que me apareceu recentemente. Vamos chamá-la de Bárbara. Sua queixa maior era um problema de obesidade, mas havia também uma porção de queixas menores. Quando começamos a discutir seu problema de peso, ela disse que sempre tivera peso em excesso porque tinha um problema de metabolismo e também porque quando era criança a mãe a obrigava a comer. O padrão de comer demais continuava agora, disse ela, porque o marido não lhe dava importância e os filhos não tinham consideração por ela. Tinha tentado tudo, lamentava-se. Os vigilantes do peso, pílulas, uma porção de remédios, médicos e nutricionistas e até astrologia. A terapia seria seu último recurso. Se eu não pudesse fazê-la perder peso, disse, ninguém mais poderia. Enquanto Bárbara contava sua história e expunha seu próprio dilema, ia ficando evidente porque ela não conseguia perder os quilos não desejados. Tudo e todos conspiravam contra ela, a mãe, o marido, os filhos, mesmo seu próprio corpo e até as estrelas. Os vigilantes do peso e os nutricionistas talvez fossem capazes de ajudar as almas menos aflitas, mas no caso de Bárbara, os fatores contra eram grandes demais. Bárbara era um exemplo clássico de raciocínio externo. Eram sua mãe, marido, filhos e alguma parte incontrolável de seu próprio corpo que a faziam gorda. O fato nada tinha a ver com as escolhas que ela própria fazia quanto a comer ou a comer demais certo tipo de alimento. Em determinadas ocasiões, mas ainda seus esforços para melhorar a situação eram tão dirigidos para o exterior quanto sua percepção do problema em si. Em vez de reconhecer que havia escolhido comer demais no passado e que teria que aprender a fazer novas escolhas se desejava perder peso. Bárbara voltava-se para outras pessoas e coisas, as convenções aceitas pela sociedade para a perda de peso. Quando todos os seus amigos foram para os vigilantes do peso, Bárbara foi. Cada vez que uma amiga descobria um novo médico especializado em dieta, Bárbara ia, procurando ajuda. Depois de várias semanas de terapia, Bárbara começou a reconhecer que sua infelicidade e suas queixas eram resultados de suas próprias escolhas, não das ações dos outros. Começou reconhecendo que simplesmente comia demais, muitas vezes mais do que realmente desejava, e que não fazia exercício suficiente. Sua primeira decisão foi mudar seus hábitos alimentares mediante pura autodisciplina. Ela podia e iria manipular sua própria mente, e da próxima vez em que sentiu fome, resolveu premiar-se com pensamentos sobre sua própria força interior, em vez de fazê-lo com um biscoito. Em vez de culpar o marido e os filhos por tratarem-na mal,
e a conduzirem à comida. Começou a ver que tinha feito o papel de mártir durante anos, praticamente pedindo-lhes que a explorassem. Uma vez que Bárbara começou a exigir que a tratassem bem, descobriu que sua família não desejava outra coisa senão tratá-la assim. E em lugar de procurar conforto na comida, ela achou satisfação no relacionamento baseado no amor e no respeito mútuo. Bárbara decidiu ficar menos tempo na companhia da mãe, a quem passara a encarar como alguém que dirigia sua vida e a arruinava com quantidade exageradas de comida. Uma vez que conseguiu perceber que sua mãe não a controlava e que podia ir vê-la quando decidisse fazer isso, e não quando a mãe lhe dissesse que devia ir, e também que não era obrigada a comer determinado pedaço de bolo de chocolate só porque a mãe dizia que comesse. Bárbara começou a ter prazer, em vez de ressentir-se com o tempo que passavam juntas. Por fim, Bárbara percebeu que a terapia nada tinha a ver com coisa alguma exterior a ela. Eu não poderia mudá-la. Ela é que tinha que modificar a si própria. Levou tempo, mas gradualmente com esforço, Bárbara substituiu seus devia exteriores por padrões interiores próprios. Agora, ela está não apenas mais magra, mas também mais feliz. E sabe que não é seu marido, nem seus filhos, nem a mãe ou as estrelas que a está fazendo feliz. Sabe que é ela própria, porque agora controla sua própria mente. Os fatalistas, os deterministas e aqueles que acreditam na sorte pertencem ao grupo do exterior. Se você acredita que sua vida está traçada para você antecipadamente e que só precisa seguir os caminhos apropriados, então muito provavelmente está carregado com todos os devia que o manterão preso ao seu mapa. Você nunca poderá encontrar a autorrealização se persistir em se queixar, em se deixar controlar por forças exteriores, ou se persistir acreditando que é controlado por tais forças. Ser uma pessoa expressiva não significa eliminar todos os problemas de sua vida. Significa transferir sua área de controle do exterior para o interior. Dessa forma, você se torna responsável por tudo aquilo que experimenta, emocionalmente. Você não é um robô vivendo a vida num labirinto cheio de normas e regulamentos estabelecidos pelos outros e que para você nem mesmo fazem sentido. Pode encarar essas regras com mais severidade e começar a exercer algum controle interior sobre o seu próprio raciocínio, seus sentimentos e comportamentos. A censura e o culto do herói. Extremos opostos do mesmo comportamento dirigido pelo exterior. A censura é um instrumentozinho cômodo que pode usar sempre que não quiser assumir a responsabilidade por determinada coisa em sua vida. É a salvação da pessoa dirigida pelo exterior. Toda censura é uma perda de tempo. Não importam as falhas que você encontre em outra pessoa, e apesar do muito que possa censurá-la, isso não mudará você. A única coisa que a censura faz é manter o foco longe de você, quando estiver procurando razões exteriores para explicar sua infelicidade ou frustração. Mas a censura em si é um ato tolo. Mesmo que tenha algum efeito, não será sobre você. Você pode conseguir fazer alguém se sentir culpado ao censurá-la, mas não conseguirá mudar aquilo que o faz sentir-se infeliz. Você pode conseguir não pensar nisso, mas não vai conseguir mudar nada. A tendência para transferir para os outros o centro de interesse pode ir até o extremo oposto, onde emerge sob a forma de culto do herói. Nesse caso, você pode descobrir-se observando os outros para a determinação de seus valores. Se fulano faz isso, então eu também devo fazer. O culto do herói é uma forma de autorrepúdio. Torna os outros mais importantes que você e relaciona sua autorrealização com alguma coisa situada fora de você mesmo. Embora nada haja de autodestruidor em apreciar os outros e aquilo que realizam. Essa atitude torna-se um ponto fraco quando você modela seu próprio comportamento pelos padrões dessas pessoas. Todos os seus heróis são gente, são todos humanos, fazem as mesmas coisas que você faz todos os dias. Sentem coceira nos mesmos lugares que você, têm mau hálito pela manhã, como você tem. O único herói que vale a pena é um sanduíche de presunto com queijo, ou talvez uma berinjela parmegiana.
todos significam desperdícios de seus esforços. Todos os grandes heróis de sua vida nada lhe ensinaram e não são melhores do que você, em sentido algum. Políticos, atores, atletas, astros do rock, seu patrão, seu analista, seu professor, sua esposa, ou seja lá quem for, são apenas pessoas competentes naquilo que fazem, nada mais. E se você faz deles seus heróis e os eleva a posições superiores à sua, então você está colocando naquele pacote externo, onde se atribui aos outros a responsabilidade por aquilo de bom que se sente. Se você censura no extremo ou cultua o herói no outro, você se coloca em algum ponto desta linha de focalização, nos outros. Você se comporta como um tolo, se procura fora de si a explicação para a maneira como deve se sentir ou para o que deve fazer. Ter o crédito, bem como a responsabilidade por si próprio, é o primeiro passo para a eliminação desse ponto fraco. Seja seu próprio herói. Quando se libertar do comportamento de censura e de culto do herói, estará saindo do lado de fora e passando para o lado de dentro do livro de registro. E do lado de dentro não há devia universal, quer para você, quer para os outros. Armadilha do certo versus errado. A questão do certo contra o errado, como aqui se configura, nada tem a ver com os conceitos religiosos, filosóficos ou morais do que é certo ou errado. Isso é discussão para outro lugar. O assunto aqui é você e como suas noções de certo ou errado interferem com sua felicidade pessoal. Seus certos e errados são seus devia universais. Você pode ter adotado algumas posições nocivas que incluem a conceituação de certo como bom ou justo, enquanto errado é equacionado em termos de mal e injusto. Isso é tolice. Certos e errados nesse sentido não existem. A palavra certo subentende uma garantia de que, se você faz alguma coisa de determinada maneira, terá resultados positivos, mas não há garantias. Você pode começar a pensar em termos de qualquer decisão, trazendo como resultado algo diferente ou mais eficaz ou legal. Mas no momento em que a situação se torna uma questão de certo contra errado, você está preso na armadilha do tenho que estar sempre certo. E quando as coisas ou as pessoas não são certas, então me sentirei infeliz. Pode ser que a sua necessidade de encontrar a resposta certa tenha algo a ver com a procura de segurança que discutimos no capítulo sobre o medo do desconhecido. Isso pode ser parte de sua tendência para a dicotomia, ou seja, para dividir o mundo certinho em extremos como branco, preto, sim, não, bom, mal, certo e errado. Poucas coisas cabem sem esforço nessas categorias e pessoas muito inteligentes vagam pelas zonas indefinidas, raramente acabando por repousar, seja no preto, seja no branco. Essa inclinação para estar certo evidencia-se muito claramente no casamento e em outros relacionamentos adultos. As conversas inevitavelmente transformam-se em contestações que resultam num dos parceiros estando certo e o outro errado. Você ouve isso a toda hora. Você sempre pensa que está com a razão e você nunca vai admitir que está errado. Mas aqui não há certo nem errado. As pessoas são diferentes e veem as coisas de diferentes perspectivas. Se um tem que estar certo, então um quebra da comunicação e o único resultado previsível. A única saída dessa armadilha é parar de pensar nesses errôneos padrões de certo contra errado. Como expliquei a Clifford, que mantinha um casamento em que brigava diariamente sobre todo e qualquer assunto que se possa conceber. Em vez de tentar convencer sua esposa de como está errada, por que não tratar apenas de assuntos nos quais não haja oportunidade para ela encontrar algum devia? Enquanto for permitido a ela diferir de você, estarão sendo eliminados os incessantes argumentos nos quais você, teimosamente, embora sem sucesso, insiste em demonstrar que está certa. Clifford conseguiu deixar de lado essa necessidade neurótica, bem como instilar, de novo, um pouco de comunicação e amor em seu casamento. Todos os certos e errados de qualquer tipo representam casos de devia, de um tipo ou de outro. E esses devia interpõem-se em seu caminho
especialmente quando entram em conflito com a necessidade de uma outra pessoa de igualmente se afirmar. A indecisão como uma interferência do raciocínio em termos de certo versus errado. Certa vez perguntei a um cliente se tinha dificuldade em tomar uma decisão e ele disse, bem, sim e não. Talvez você tenha dificuldade para tomar decisões, mesmo em relação a pequenas questões. Isso é uma consequência direta da inclinação para dividir tudo nas categorias de certo e errado. A indecisão resulta do desejo de estar certo e a protelação de uma escolha o livra de enfrentar a ansiedade que você prepara para si mesmo toda vez que acha que está errado. Desde que você elimine o caráter de certo e errado de cada decisão, porque o certo pressupõe uma garantia, então a tomada da decisão passará a ser uma coisa à toa. Se você está tentando decidir quanto à escola certa para frequentar, pode permanecer imobilizado para sempre, mesmo depois de ter tomado a decisão, porque talvez tal decisão não fosse a certa. Em vez disso, mude o processo para não existe essa coisa de escola certa, escolha certa. Se eu escolher A, então os resultados prováveis serão estes. Se eu escolher B, os resultados prováveis serão aqueles. Nenhum deles é certo. Um é apenas diferente do outro e você não terá garantias, independentemente da escolha A ou B. Da mesma forma, pode acalmar sua neurose de indecisão visualizando todas as consequências potenciais como não sendo nem certas nem erradas, nem boas nem más, ou mesmo nem melhores ou piores, mas apenas diferentes. Se você comprar esta roupa que lhe agrada, vai ficar com esta aparência, que é simplesmente diferente e não melhor da que tem usando outra roupa. Uma vez que você desista dos imprecisos e autodestrutivos certos e errados, vai achar a tomada de decisões uma simples questão de pesar as consequências que irá preferir num determinado momento presente. E se você começar a escolher lamentar-se a propósito da decisão, em vez de assumir o fato de que a lamentação é perda de tempo, porque o mantém vivendo no passado, resolva-se simplesmente a tomar uma decisão diferente em seu próximo momento, que resultará naquilo em que a decisão anterior deixou de resultar. Nunca tentando, porém, enquadrá-la numa classificação de certo ou de errado. Nada é mais importante do que qualquer outra coisa. A criança que coleciona conchas não está fazendo alguma coisa mais certa ou mais errada do que o presidente da General Motors ao tomar uma importante decisão empresarial. As decisões são apenas diferentes, nada mais. Você pode acreditar que as ideias erradas são más e não deveriam ser mencionadas, enquanto as boas ideias devem ser encorajadas. Talvez você diga a seus filhos, a seus amigos ou a sua esposa, não vale a pena dizer ou fazer isso se não é a coisa certa que se diga ou faça. Mas aqui ronda o perigo. Essa posição autoritária conduzirá ao totalitarismo, quando estendida a proporções nacionais ou internacionais. Quem decide sobre o caráter certo das coisas? Essa é a pergunta que nunca pode ser respondida satisfatoriamente. A lei não decide se a coisa é errada, apenas se é legal. Há mais de um século, John Stuart Mill, escrevendo Da Liberdade, proclamou: nunca podemos estar certos de que a opinião que procuramos sufocar seja uma opinião falsa. E mesmo que tivéssemos certeza, o fato de sufocá-la ainda seria um mal. Sua capacidade não é medida por sua habilidade em fazer a escolha certa. A maneira pela qual você se conduz emocionalmente após qualquer opção é um barômetro muito melhor de sua integridade pessoal no presente. Uma vez que uma escolha certa representa aqueles devia que você está se esforçando para eliminar, um novo tipo de raciocínio será útil por dois motivos. Você banirá aqueles devia que não têm sentido e se tornará mais interno. E 2, irá achar a tomada de decisões menos difícil, sem as errôneas categorias de certo e errado. A loucura dos devia, dos precisa e dos tem que. Há uma palavrinha exata cunhada por Albert Ellis para indicar a tendência a incorporar os devia à sua vida. É masturbation. Você está fazendo isso sempre que se encontrar adotando comportamentos por sentir que os deve adotar,
muito embora pudesse preferir alguma outra forma de comportamento. Karen Horney, a brilhante psiquiatra, dedicou um capítulo inteiro de Neurosis and Human Growth a esse assunto, intitulando-se de Tyranny of the Should. Comenta ela: os devia produzem sempre um sentimento de esforço, que é tanto maior quanto mais a pessoa tenta atualizar os devia em seu comportamento. Além disso, em razão das exteriorizações, os devia sempre contribuem para perturbar as relações humanas em um sentido ou em outro. Os devia têm muita influência na sua vida? Você acha que devia ser bom para seus colegas responsável em relação à sua esposa, um apoio para seus filhos e sempre trabalhar muito? E se em algum momento você falha em qualquer um desses, devia censurar-se severamente, daí partindo para o esforço e a perturbação que Karen Horney menciona anteriormente? Mas talvez esses devia não sejam seus, se na realidade pertencem aos outros e você apenas os tomou emprestados. Então você está praticando o vício do ter que. Há tantos não devia quantos devia, aqueles incluindo. Você não devia ser grosseiro, zangado, tolo, idiota, infantil, depravado, sorumbático, insultuoso e muitos outros mais. Mas não é imperativo que você pratique o vício do ter que. Nunca. Está certo que lhe falta compostura ou compreensão das coisas. Você pode ser indigno se escolher ser assim. Ninguém está tomando nota do seu comportamento, nem vai puni-lo por não ser alguma coisa que uma outra pessoa disse que você precisava ser. Além disso, você nunca poderá ser por muito tempo alguma coisa que não seja ser. Simplesmente, isso não é possível. Portanto, qualquer devia acabará por produzir tensão sobre você, uma vez que não lhe será possível atender às suas próprias errôneas expectativas. A tensão não resulta de seu comportamento pouco distinto, irresponsável, indiscreto ou o que mais seja, mas da imposição do devia. A etiqueta como exemplo de devia. A etiqueta social é um belo exemplo de aculturação inútil e doentia. Pense em todas as regrinhas sem significação que você tem sido encorajado a adotar, apenas porque uma Emily Post, uma Amy Vanderbilt ou uma Abigail Van Buren escreveu que deviam ser observadas. Coma o milho na espiga desse jeito. Sempre espere que a dona da casa comece antes de comer. Apresente o homem à mulher. Num casamento, se sente desse lado da igreja. Dê tanto de gorjeta, vista isso, use tais palavras. Não consulte a si mesmo, veja no livro. Embora as boas maneiras sejam certamente convenientes, simplesmente traduzem a consideração pelos outros. Cerca de 90% de todas as diretrizes de etiqueta social são regras sem significado, que em algum momento foram arbitrariamente estabelecidas. Não existe um comportamento que seja apropriado para você, mas apenas aquilo que você decide que lhe é conveniente, desde que isso não torne difícil a situação para os outros. Você pode escolher como apresentar uma pessoa a outra, quanto dará de gorjeta, o que vai vestir, o que vai dizer, onde se sentará, como é que vai comer e assim por diante, estritamente na base daquilo que deseja. Cada vez que você cair na armadilha do o que devo vestir ou como devo fazer isso, você estará entregando uma fatia de si mesmo. Não estou assim querendo insinuar que se seja um rebelde social, o que seria uma forma de busca de aprovação por intermédio do não conformismo, mas antes apelando para que você seja autodirigido, em vez de ser dirigido por outros na condução de sua vida. Ser verdadeiro consigo mesmo significa livrar-se da necessidade de um sistema de apoio exterior. Obediência cega às regras e leis. Alguns dos atos mais desprezíveis do comportamento humano jamais registrados foram praticados sob o disfarce do cumprimento de ordens. Os nazistas executaram 6 milhões de judeus e assassinaram e maltrataram incontáveis milhões de outras pessoas porque essa era a lei. Mais tarde, depois da guerra, a responsabilidade por tais atos de barbárie foi rapidamente transferida para o alto escalão da hierarquia nazista, até que,
por toda a Alemanha, as únicas pessoas que foram tidas como responsáveis por esses crimes odiosos foram Hitler e seus principais asseclas. Todos os demais estiveram apenas seguindo ordens e a lei do Terceiro Reich. Na comarca de Suffolk, em Nova York, um porta-voz do governo local explicou recentemente por que as pessoas que tinham sido, por engano, taxadas excessivamente em seus impostos prediais não poderiam ser reembolsadas. A lei diz que as contas de impostos não podem ser recalculadas, uma vez que estejam pagas. É a lei. Não posso evitar isso. Meu trabalho consiste em fazer cumprir a lei, não em interpretá-la. Na verdade, em outra época e em outro lugar, ele teria dado em excelente carrasco. Mas você conhece esse estribilho, você o ouve todo dia. Não pense apenas, obedeça às regras, mesmo que sejam absurdas. Em piscinas, quadras de tênis e outros lugares públicos, cerca de metade das normas não tem sentido algum. Recentemente, numa noite quente, perguntei a um grupo de jovens sentado em volta de uma piscina, sem dúvida ansiosos para entrarem na água, por que é que estavam passando o tempo na beirada da piscina, quando a mesma estava vazia. Eles responderam que a piscina era para adultos das 6 às 8 horas da noite. Aquela era a norma, e apesar do fato de que não havia adultos querendo usá-la, a regra ainda estava sendo obedecida. Nenhuma flexibilidade, nenhuma capacidade de alterar a regra quando as circunstâncias o permitissem, apenas a obediência cega a uma norma que naquele momento não tinha uma razão lógica. Quando eu os encorajei a ver se não seria possível mudar as regras, recebi um telefonema da administração dizendo-me que eu estava promovendo insurreição. Um dos melhores exemplos de cega observância de regras, não importa quão idiotas possam ser, pode ser encontrado no meio militar. Um colega meu conta um excelente exemplo dessa mentalidade de obediência. Quando servia em Guam, no Pacífico Sul, ele ficou espantado pela disposição demonstrada por muitos soldados para cumprirem normas que eram obviamente absurdas. Era permitido aos oficiais sentarem-se em bancos vermelhos, que ficavam em áreas cobertas, e de lá assistir ao filme ao ar livre. Na sessão de meia-noite, a que os oficiais nunca compareciam, havia um soldado encarregado de não permitir que alguém sentasse nos bancos vermelhos. Assim, todas as noites, havia um grupo de marinheiros sentados na chuva com um de seus colegas, vigiando uma porção de bancos vermelhos vazios para assegurar que a regra fosse observada. Quando meu colega perguntou por que se obedecia a uma determinação tão absurda, recebeu a resposta padronizada. Eu não crio as regras, apenas as faço cumprir. Hermann Hesse disse em Demian: aquele que acha mais cômodo não ter que pensar por si mesmo é ser seu próprio juiz. E ser seu próprio juiz acaba por submeter-se às proibições vigentes. Mas há outros que sentem em si mesmos sua própria lei e consideram proibidas certas coisas que os homens de bem perpetram a todo instante, permitindo outras sobre as quais recai uma geral interdição. Cada qual tem que responder por si mesmo. Se você tem que atender a todas as regras durante todo o tempo, está destinado a uma vida de servidão emocional. Mas nossa cultura ensina que é mal desobedecer, que você nada deve fazer que seja contrário às regras. O importante é determinar por si mesmo quais são as regras que funcionam e que são necessárias para a preservação da ordem em nossa cultura, e quais as que podem ser infringidas sem prejuízo para você nem para os outros. Não há lucro em rebelar-se apenas pela rebeldia em si, mas há grandes compensações em ser você próprio e em viver sua vida de acordo com seus próprios padrões. A resistência à aculturação e às tradições quando elas o afetam negativamente. O progresso, o seu pessoalmente e o do mundo, depende de homens pouco razoáveis e não de pessoas que se adaptam à sociedade e aceitam tudo que aparecer. O progresso depende dos indivíduos inovadores, que rejeitam a convenção e modelam seu próprio mundo. A fim de passar da rejeição para a ação, você precisará aprender a resistir à aculturação e às muitas pressões para se conformar. Para que possa funcionar completamente, a resistência à aculturação é fator quase essencial. Você pode ser encarado por alguns como um insubordinado, preço que você pagará por pensar por si mesmo.
Pode ser tido como diferente, rotulado de egoísta ou rebelde, incorrer na desaprovação de muita gente, normal, e por vezes cair no ostracismo. Esse normal está entre aspas. Algumas pessoas não verão com bons olhos sua resistência às normas que adotaram para si próprias. Você ouvirá o velho argumento do imaginem se cada um decidisse obedecer apenas às regras que desejasse. Que espécie de sociedade teríamos então? A resposta simples a dar. Naturalmente, será que nem todos farão isso. A capacidade da maioria das pessoas de aderir aos apoios externos e aos devia lhes proíbe de assumir tal atitude. O que estamos comentando aqui nada tem a ver com a anarquia. Ninguém deseja destruir a sociedade, mas muitos de nós gostaríamos de dar ao indivíduo mais liberdade dentro dela. Liberdade em relação aos precisa, sem sentido, e aos tolos devia. Mesmo leis e regras sensatas não terão aplicação a todo tipo de circunstância, e a coisa pela qual nos batemos é a opção, isto é, a capacidade de nos libertarmos da mentalidade escrava, da constante observância dos devia. Você não tem que ser sempre como a sua cultura espera que seja. Se você é e se sente incapaz de ser de outro modo, então você é um seguidor, um membro de um rebanho que permite que os outros determinem o seu caminho. A condução de sua própria vida envolve flexibilidade e constantes avaliações pessoais quanto ao bom funcionamento da regra, num determinado momento presente. Na verdade, frequentemente é mais fácil acompanhar, fazer cegamente aquilo que se diz que se faça. Mas uma vez que você reconheça que a lei existe para servir a você e não para fazer de você um escravo, pode começar a eliminar o comportamento do vício do ter que fazer. Se você vai aprender a resistir à aculturação, terá que se tornar um indiferente. Outros continuarão preferindo obedecer, mesmo que isso os prejudique. E você terá que aprender a deixar que eles façam sua escolha. Nenhum aborrecimento, apenas suas próprias convicções. Um colega meu estava na Marinha, destacado para um porta-aviões, ancorado em São Francisco, na ocasião em que o presidente Eisenhower visitava o norte da Califórnia em uma missão política. Foi-lhes ordenado que formassem de maneira a escreverem com seus corpos as palavras Ei, Ike, de modo que o presidente pudesse olhar para baixo do seu helicóptero e ler a mensagem. Meu amigo decidiu que a ideia era maluca e tomou a deliberação de não fazer aquilo, porque a atitude entrava em conflito com todas as coisas em que acreditava. Mas, em vez de promover uma revolução ou uma revolta, simplesmente saiu de circulação durante a tarde e deixou que todos os demais participassem daquele ritual humilhante. Escapuliu da chance única de ser o pingo do whey. Não pretendeu desfazer dos que haviam feito outra escolha, nenhuma disputa sem sentido, apenas encolheu os ombros e deixou que cada um fizesse o que quisesse. A resistência à aculturação quer dizer tomar decisões pessoais e cumpri-las de modo tão eficiente e tranquilo quanto possível. Nada de carros-chefes nem de demonstrações hostis, quando estes não poderão ter utilidade alguma. As tolas regras, tradições e políticas nunca desaparecerão. Mas você não precisa ser parte delas. Simplesmente encolha os ombros, enquanto os demais vão em frente, movendo-se como carneiros. Se desejam se comportar dessa maneira, ótimo para eles, mas não é o seu caso. Criar uma grande confusão é quase sempre o caminho mais certo para provocar a ira e dar origem a mais obstáculos para você. Você descobrirá numerosas circunstâncias do dia a dia em que é mais fácil contornar tranquilamente as regras do que começar um movimento de protesto. Você pode decidir se a pessoa que deseja ser ou aquela que os outros desejam que seja. A decisão é sua. Praticamente todas as novas ideias que resultaram em modificação da nossa sociedade foram, em algum momento, escarnecidas e muitas foram também ilegais. Todo o progresso envolve o desafio de velhas regras que já não têm aplicação. As pessoas ridicularizam os Edisons, os Henry Fords, os Einsteins e os irmãos Wright, até o dia em que eles tiveram sucesso. Você também enfrentará desprezo quando começar a resistir a políticas sem significado.
Alguns comportamentos típicos de devia. A relação dos comportamentos de tem que poderia encher um livro inteiro. Aqui está uma amostra dos exemplos mais comuns dessas ações. Acreditar que é um lugar para tudo e que tudo deve ficar em seu lugar. A síndrome da organização significa que você não se sente confortável se as coisas não estiverem em sua localização adequada. Perguntar o que devo vestir constantemente, como se houvesse apenas uma forma adequada de se vestir e que fosse determinada por outras pessoas. Calças brancas e cores claras só são usadas no verão. A lã é sempre um tecido de inverno. E por aí vai, né? Aceitar a noção de que certas bebidas devem ser tomadas com determinadas comidas. Vinho branco deve acompanhar peixe e caça. Vinho tinto só vai com carne bovina. Deixar-se aprisionar pelas regras estabelecidas por alguém sobre o que comer e com o que. Transferir a outros a culpa de suas ações. Na verdade, a culpa é dela, foi ela que nos atrasou. Não me culpe, foi ele quem fez isso. Você deve comparecer a um casamento ou mandar um presente, mesmo que não goste das pessoas. Simplesmente não se ignoram os convites, ainda que se deseje fazer isso. Você pode não gostar de ter que comprar o presente, mas mesmo assim, enfrenta o processo todo, porque é dessa maneira que se supõe que as coisas devam ser feitas. Em contraposição, assista a funerais e aos quais prefeririam não ir, mas aos quais comparece porque se espera que faça. Você deve estar presente a essas ocasiões formais para mostrar que sente, ou que respeita, ou que tem as emoções apropriadas. Comparecer a serviços religiosos de que não gosta e nos quais não acredita, porque essa é a atitude que se espera de você, e você quer fazer o que é certo. Dar títulos às pessoas que trabalham para você, o que implicitamente os eleva a uma posição mais alta do que a sua. Como é que chama o seu dentista? Se o chama de doutor, isso corresponde na realidade apenas a um título profissional. Ir para a cama quando chega a hora, em vez de ser quando você está cansado. Praticar o sexo apenas de uma ou duas maneiras, porque essas são as únicas aceitáveis, ou apenas participar de atividades sexuais quando todas as condições são favoráveis, como, por exemplo, as crianças estão dormindo, você não está cansado, o quarto está escuro, você está em sua própria cama e assim por diante. Escolher funções na vida diária porque a cultura assim o exige. As mulheres lavam os pratos, os homens despejam o lixo. Obedecer a tolas regras domésticas e tradições que não funcionam para a sua família, tais como pedir licença para deixar a mesa, comer à mesma hora que todo mundo, quando é mais inconveniente proceder assim, ou horas de dormir que não tem nenhuma razão lógica. Conservar por anos a fio as etiquetas dos colchões, porque nelas se diz que não devem ser removidas, sob risco de punição legal. Sempre jantar no domingo com a mamãe, embora preferisse não ir. Afinal, é uma tradição e mesmo que ninguém goste dela, inclusive a mamãe, você precisa preservar a tradição. Quando ler um livro, começar sempre da primeira página e ler cada palavra até o fim, mesmo que metade deles não interesse. Mulheres nunca fazerem convites aos homens, afinal esse é o papel do macho, ou nunca tomar a iniciativa de telefonar ou de abrir a porta para um homem, ou de pagar a conta. Mandar cartões de festas e não gostar de fazer isso, mas fazer porque sempre fez e porque isso é esperado de você. Ir a toda parte com seu parceiro, porque essa é a atitude esperada, muito embora ambos preferissem estar em lugares diferentes nesse momento particular. Dizer, eu nunca poderia ser tão grande quanto. Aplaudir da plateia quando não gostou do desempenho. Dar gorjeta quando o serviço é ruim. Ter o comportamento de torcedor de clube, o qual fica louco por causa da vitória ou da derrota do time local, vivendo artificialmente em função do bom ou do mau desempenho dos atletas. Um exame das razões comuns do vício do ter que. Algumas das razões que você tem para se apegar aos seus devia são detalhadas abaixo. Tais razões, como as que atuam em todos os pontos fracos, são principalmente autodestrutivas, mas, apesar disso, constituem em si mesmas determinado sistema de apoio. São elas as listadas abaixo. Você pode encontrar conforto em ser um bom menino ou uma boa menina, seguindo todos os seus devia.
Você pode dar-se umas palmadinhas nas costas por ser obediente. Esse é um dividendo regressivo através do qual você recua até um período anterior de desenvolvimento, quando era recompensado com aprovação cada vez que se comportava bem, o que significava depender de alguém mais para estabelecer suas regras de conduta. Sua obediência ao devia exteriores permite-lhe atribuir a responsabilidade por sua situação ainda aos devia, em vez de a si mesmo, enquanto o devia for a razão lógica para o que você é ou não é. Pode evitar o risco que estariam envolvidos em confiar em si próprio para mudar. Assim, seus devia o impedem de crescer. Por exemplo, Marjorie tem na cabeça que sexo antes do casamento é tabu. Ela tem 34 anos e até agora nunca teve uma experiência sexual em função desse devia que aprendeu. Mas Marjorie não tem paz interior. Gostaria de ter uma relação sexual e nesse campo está muito pouco satisfeita consigo. Mas ainda é possível que Marjorie nunca se case e o seu devia, neste caso não devia, a terá impedido de desfrutar do sexo por toda a sua vida. Quando se vê confrontado com essa possibilidade, ela estremece diante da ideia, mas assim mesmo o seu não devia ainda continua lá. Marjorie tem efeitos reveladores de seu devia. Ela é incapaz de permanecer durante a noite na mesma casa que seu namorado, com medo de ser julgada pelos outros. Assim, experimenta constantes inconvenientes em decorrência de seus devia, tendo que voltar para a casa da mamãe à noite. Apegando-se a eles, livra-se da arriscada tarefa de testar a si própria no ato assustador do envolvimento sexual. Mas sua resposta é sempre: eu não devia fazer isso. Em resumo, seus devia trabalham contra sua felicidade pessoal. Os seus precisa tornam possível que você manobre os outros, ao dizer a alguém que essa é a maneira como deveria ser feita determinada coisa. Você pode fazer com que a pessoa faça da forma que você deseja que a coisa seja feita. É mais fácil arrastar um devia quando lhe falta confiança em si mesmo, enquanto a sua imagem pessoal se desvanece. O devia torna-se o baluarte. Você pode conseguir aprovação pelo fato de conformar-se, sente-se bem por enquadrar-se, que é o que toda a vida lhe foi dito que devia fazer. Aquela velha necessidade de procurar aprovação se insinua aqui também. Enquanto você transferir o foco para os outros e viver mediante os seus sucessos ou fracassos, não tem que trabalhar consigo mesmo. Ter heróis pode reforçar sua própria baixa opinião de si mesmo e permitir-lhe escapar do problema de ter que se esforçar, enquanto os heróis puderem ser a causa de seus bons sentimentos ou responsáveis pelos maus, não há razão para que você assuma tal responsabilidade. Seu próprio valor, nesse caso, é realmente o valor alheio, e assim fugaz e transitório. Depende de todas essas grandes pessoas e da forma como vem até você. Algumas estratégias para a remoção de alguns de seus devia. Em princípio, sua tarefa de limpeza dessa região envolve a aceitação de riscos, agindo, resolvendo ser diferente daquilo que lhe ensinaram, como sendo apropriado, quando isso não funcionar em seu benefício. Aqui estão algumas táticas que serão úteis para libertá-la de seus hábitos de tem que. Comece com uma visão de seu comportamento pessoal. Estude os dividendos neuróticos anteriormente descritos. Depois, pergunte a si próprio por que razão está se sobrecarregando com tantos devia. Pergunte-se se realmente acredita neles ou se apenas se acostumou a comportar-se dessa forma. Relacione todas as regras com as quais você se conforma e que simplesmente você parece não seguir. Aqueles estúpidos comportamentos convencionais dos quais você se queixa, mas de que aparentemente não pode se esquivar. Depois estabeleça suas próprias regras de conduta que para você tenham o máximo de significação. Escreva-as, mesmo que nesse momento não acredite que seja capaz de observá-las. Estabeleça suas próprias tradições. Por exemplo, se você sempre decorou sua árvore na véspera do Natal e se acha melhor fazer isso 3 dias antes, comece uma nova tradição natalina, uma tradição que tenha sentido para você. Mantenha um diário de internos e externos. Escreva como referências externas aquelas em que você atribui aos outros a responsabilidade por seus sentimentos.
Veja se você pode transferir-se para o lado das internas, mediante alguns novos atos de coragem. Mantenha um registro de seu sucesso em passar para o lado interno. Assuma o risco de desafiar uma regra ou política que gostaria de eliminar, mas esteja preparado para lidar, sem hostilidade, com as consequências de sua atitude. Tente viver seus momentos presentes e faça com que suas normas e seus devia apenas se apliquem a esse tempo, em um lugar de pressupor que os mesmos são universais. Recuse-se a partilhar com quem quer que seja seu comportamento destinado a romper com as regras. Ele é só para você, que não deseja se colocar numa posição de busca de aprovação, na qual a razão para resistir à aculturação é a conquista de atenção e, portanto, de adulação. Pare de esperar que os outros mudem. Pergunte-se por que os outros deveriam ser diferentes, apenas porque isso lhe agradaria mais? Reconheça que cada pessoa tem o direito de ser o que escolher, mesmo que você se sinta irritado com isso. Some agora o total de suas censuras e veja se acha algo diferente depois que distribuiu apropriadamente as falhas e as culpas por todas as exatas pessoas e aspectos que são responsáveis pelos seus sentimentos. Isso não é alguma coisa, você está exatamente a mesma. Quer culpe ou não, você permanece como é, a menos que faça algo construtivo para corrigir aquilo de que não gosta. Pode usar isto como um exercício de percepção da futilidade de atribuir culpa. Declare em voz alta que acabou de atribuir culpa e que está se esforçando para eliminar esse comportamento. Ao definir isso como uma meta, estará tomando consciência de suas inclinações nessa direção. Decida que toda e qualquer infelicidade que você escolha nunca será o resultado da ação de outra pessoa, mas antes que será consequência sua e de seu próprio comportamento. Lembre-se sempre de que qualquer infelicidade decorrente de causas externas reforça sua própria escravidão, desde que se pressuponha que você não tem controle sobre si mesmo ou sobre os outros, mas que os outros têm controle sobre você. Volte às listas dos devias examinadas antes nesse capítulo. Tente substituir esses velhos hábitos por algum comportamento novo e diferente. Talvez um jantar à tarde da noite, ou a mudança de sua posição sexual, uma roupa que lhe agrade. Comece a confiar em si e dê menos crédito a esses precisos exteriores. Lembre-se de que o que as outras pessoas fazem não é o que incomoda vocês, sim sua reação a isso. Em vez de dizer eles não deviam fazer isso, diga queria saber por que me incomodo com o que eles estão fazendo. Algumas reflexões finais sobre o comportamento do devia. Ralph Waldo Emerson escreveu em 1838 a seguinte frase: os homens moem e moem no moinho de um truísmo e nada resulta senão aquilo que lá foi posto. Mas no momento em que abandonam a tradição por um raciocínio espontâneo, então a poesia, a graça, a esperança, a virtude, a anedota inteligente, todos correm em auxílio deles. Que pensamento bonito! Fique com a tradição e terá a certeza de ser sempre o mesmo. Mas despreze-a e o mundo será seu, para usar tão criativamente quanto queira. Torne-se juiz de sua conduta e aprenda a depender de si mesmo para tomar decisões imediatas. Deixe de procurar uma resposta numa existência de regras e tradições. Entoie o seu próprio cântico de felicidade da maneira que você escolher, sem pensar em como se esperaria que ele fosse. Seguimos para o capítulo 8, a armadilha da justiça.